ganho R$800 por mês, eu não consigo ter uma poupança. Será? Eu conheço, eu já experimentei alguma situação dentro desse processo, que a pessoa, dentro da situação financeira dela, ela conduz mediante as suas possibilidades. Assim como eu já percebi uma visita que eu fiz no Ministério Público, quando eu passei essa informação, Fernando, a gente precisa ter urgente, porque nós temos colegas que ganham 20, 30 mil por mês e deve a vida. Gente, você acha que isso é tão difícil de entender que eu tenho que adequar dentro do processo os meus interesses, até de sobrevivência? Vamos dizer, meu, esposa, filho, neto, bisneto, eu não posso me adequar dentro de um processo de enriquecimento familiar e dar sustentação dentro desse processo para que todos tenham uma vida satisfatória. Quer dizer, se eu levar para a criança, quem de vocês dentro do processo faz hoje uma administração simples? Vamos colocar aqui, eu experimentei isso. No talão de luz, veio uma informação que eu acho que pouca gente tem a curiosidade de observar. O meu consumo dos últimos 6 meses. Aí eu consegui fazer uma análise dentro desse processo de que, por que no mês de julho eu tive um consumo de 80, já no mês de agosto 180, e no mês de setembro ele caiu para 60, o que está acontecendo? Eu tive a curiosidade de ter essa análise. Meu talão de água, né? Por que há esse desperdício, esse consumo excessivo? Gente, muitas vezes eu faço uns R$10 dentro de um processo de economia para que eu possa ter um resultado financeiro satisfatório no final do mês. Não é nada. Será? Será se eu puxar R$10 do consumo de luz, R$5 do consumo de energia, a minha compra consciente de supermercado, eu fazer a minha lista de compra e fazer com que a lista de compra seja aquela. Eu tive experiência com isso. Se eu vou no supermercado e levo o meu filho, chega lá, dentro da minha lista, não, pai, espera aí, eu preciso disso aqui. Tá, mas eu programei a minha compra para isso. Se eu reunir a família e discutir que aquele item, né, que surgiu lá é realmente necessário para o meu consumo, o meu conforto durante o mês, ele vai ser realmente necessário. Eu não posso prolongar a compra para o mês seguinte. Será que a importância do meu plano de saúde, ele faz diferença na minha qualidade de vida? E isso é um custo. Onde eu posso segurar para que eu mantenha um plano de saúde satisfatório que eu dê garantia para a minha própria família? E isso também é educação financeira. E isso também é educação fiscal. Então, se a gente tiver coerência dentro de um processo de fazer a coisa dentro de um planejamento estratégico, isso, gente, é questão de empresa internacional, é empresa de grande, médio e pequeno porte. Se não tiver um planejamento estratégico confiante, estudado, analisado, bem elaborado, discutido com profissionais altamente capacitados para gerir essa situação, a empresa, vocês podem imaginar aí, hoje você pega uma empresa nova, a duração dela, conforme for o jeito, é 1 ano e meio, 2. Porque não houve um planejamento, não houve um estudo elaborado com relação à necessidade daquela empresa, daquele local. Então você percebe que o processo dentro dessa análise, vamos dizer assim, dos dois lados, a fiscal e a financeira, elas estão muito junto ali, então esse é o nosso objetivo. Vamos inventar nada. Não vamos inventar nada. Simplesmente queremos trazer a consciência, a necessidade de parar um pouco e observar o que pode e o que não pode ser feito. Hoje, professor, aí, eu recebi, acho que esse mês, uns 12 professores na escola. CDC, consignado, cheque especial, financiamento de imóvel. Gente, o cara recebe quase 12 mil por mês. E o líquido salário dele lá, 300 e pouco, 2 pensões. Né? Como uma pessoa consegue chegar dentro do fator desse? Você fica preocupado. Fernando, eu preciso que você me ajude, tá? Porque eu sei que vocês têm condição. Tá? Então vamos sentar.
vamos ver o que pode ser feito. Eu não vou peitar, eu convido, né, porque tem um laço de relacionamento muito bom com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e ele nos encaminha, o economista, para que ele possa nos dar, dentro desse processo, de forma muito profissional, orientação técnica. Aí, Fernando, agora precisa negociar com o Itaú com relação ao processo de CDC dele. O que pode ser feito? Tá, vamos sentar com o gerente. Eu faço isso. É um trabalho voluntário dentro de um processo que a diretoria percebeu dentro dessas ações que a gente está fazendo dentro da Asban, trouxe um resultado positivo social, de esclarecimento, de orientação, que possa, né, dentro de uma, vamos dizer assim, noção ali de tranquilidade para aquela pessoa, porque, gente, um professor com uma situação financeira desequilibrada, ele não é um professor. Ele está professor. Ele não tem condição de dar aula, ele não tem condição de dar uma orientação, porque ele está pensando na prestação do cartão vencendo, a luz que desceu hoje, como é que vai fazer para pagar? E isso não é só professor, não, gente. A conscientização hoje dentro do projeto, a gente quer levar isso para as grandes empresas. Porque quando a empresa tem um profissional dele também nessa situação, ele não produz nada. Ele não traz resultado nenhum. Então esse é o nosso projeto. É trazer para que o processo, junto com vocês, através do André, nesse processo de esclarecimento de orientação, seja vocês o multiplicador vamos dizer assim, desse remédio, né, para os próprios alunos. Então, aluno, pai, vamos sentar aqui e vamos desenhar um orçamento que vai ser viável com aquilo que você ganha todo mês. É interessante, cara, que quando você fala para a criança, olha, não vai passar roupa, vai passar, ligar o carrinho, vai passar a roupa todinha. Não é passar uma camisa de manhã, uma camiseta depois do almoço, uma calça à tarde e um vestido à noite. Gente, olha o custo de energia que está gastando com relação à utilização. É nada. Então, são reeducar a nossa possibilidade de fazer com que aquilo que a gente tem de receita realmente possa e traga benefícios favoráveis à família. Obrigado, senhor.